Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 23 de agosto de 2025, é um sábado, e nós vamos fazer a leitura de hoje. Eu vou fazer a leitura junto com vocês, irmãos, porque eu li hoje a leitura que seria de ontem. Então, agora que quando eu vim compartilhar, é que eu percebi que a leitura foi de ontem. Eu vou fazer a leitura junto com vocês hoje, em nome de Jesus, pedindo para Deus falar conosco, para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos diante da Tua palavra, Senhor, não porque mereçamos, mas porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor é maravilhoso e é somente em Teu nome. E em nome de Jesus pedimos, fala conosco na unção do Seu Santo Espírito, para que nós venhamos entender o caminho que devemos andar para a glória do Seu nome. Amém. Amém. Então hoje é 23 de agosto de 2025. Vamos à leitura de hoje. Ela é grande, ela está em Gênesis, capítulo 4, dos versículos 2 a 11. O nome é Testemunhas. O versículo-chave é o versículo 10. O sangue de seu irmão clama a mim da terra. Versículo 10. Como é um pouquinho longa, eu vou ler um pouquinho rápido, tá bem? Mas você está em casa, você pode ler com mais atenção. Gênesis capítulo 4, 2 a 11. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, além daquilo que Ele pode estar compartilhando aqui, usando a minha vida, mas Deus fala com você. Então depois, ore a Deus, leia com atenção. O Senhor vai falar muito mais com você, eu creio que nós vivemos os últimos dias, o Senhor está derramando o seu Santo Espírito. Amém. Então, Gênesis capítulo 4, dos versículos 2 a 11. Então, let's go. Abel e Caim, a história de Abel e Caim. Quase toda a gente conhece a história de Abel e Caim, não é? Então, nós vamos ler agora. Depois, deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Então, já existia Caim, Abel foi o segundo depois de Caim. E Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então, aqui a gente já vê uma diferença. Caim foi levar uma oferta ao Senhor, né? A palavra de Deus diz que ele foi levar uma oferta ao Senhor. Mas diz também que Abel trouxe as primícias, ou seja, ele trouxe a primeira parte, o que ele recebeu primeiro. E as primícias também é considerado aquilo que é precioso, aquilo que você consagra ao Senhor de forma preciosa. Então aqui a gente já vê uma diferença. Caim levou uma oferta, mas foi uma oferta. E Abel trouxe das primícias, ou seja, ele queria ofertar o melhor ao Senhor, o melhor. Amém? Então aqui a gente já vê uma diferença entre os irmãos. Ao passo que de Caim, Abel, por sua vez, trouxe as primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Será que Deus se agrada mais quando nós entregamos aquilo melhor que nós temos? Porque Ele merece. Ele é o dono da nossa vida, Ele merece o melhor que nós temos. Então, será que Deus vai se agradar mais se nós entregarmos o melhor ou se nós entregarmos só uma coisinha assim? Isso a gente pode ter como um grande exemplo as questões, por exemplo, eu vou passar por ali, vou assistir uma reuniãozinha ali e tal, e depois eu sigo a minha vida do jeito que eu bem entendo, sento no trono do meu coração, tomo as decisões segundo o meu entendimento, não segundo a palavra do Senhor, não é? Ou aquele que realmente vai e entrega o melhor e quer realmente o tempo todo colocando o Senhor na sua direção, ok? Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. E aí? Então, isso quer dizer o quê? Que nem tudo, que se você está entregando de qualquer jeito, Deus pode não estar se agradando de você, meu irmão. Deus pode não estar se agradando de você, meu amigo. Ele é Deus, Ele é o dono da nossa vida, Ele é maravilhoso.
Amém? Busque conhecer esse Deus, ter a certeza dele. Não busque ter só uma coisa superficial. Não, tem uma coisa superficial, porque afinal de contas, Jesus sei que foi até a cruz por mim. Ele vai me perdoar dos meus pecadinhos, dos meus pecadões, dos meus pecados médios. Ele entende que eu sou ser humano, carne. Não é assim diante do Senhor. Ele quer que nós o buscamos, ele diz, me ame. Amai ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É isso que o Senhor pede de ti. Ama com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ou seja, buscar conhecê-lo, entender com a tua emoção, com a tua alma, com os teus sentimentos e com tua racionalidade. Amém? Então não se agradou de Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, ao invés dele se arrepender, né, dele encontrar arrependimento e pensar, não, realmente eu não entreguei o melhor para Deus, o meu irmão entregou o melhor para Deus, o que ele fez? Ele se irou. Foi outro sentimento que ele teve. Foi de ira, ok? De ira e inveja do irmão, não é isso? Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Ou seja, Deus ainda foi ter com ele, né? Foi ter com ele, percebeu que o sentimento que ele estava desenvolvendo não era o sentimento adequado que deveria desenvolver. Então Deus foi ter com ele, foi socorrê-lo naqueles sentimentos que ele estava sentindo. Meu irmão, em nome de Jesus, não tenha inveja ou qualquer tipo de sentimento ruim por aquele que você acha que está mais na presença de Deus, que está buscando mais a Deus, que está recebendo mais de Deus. Não desenvolva inveja e ira sobre isso. Muito pelo contrário, faça o contrário. Arrependa-se e busque a Deus de todo o seu coração. Ele merece, ele é digno. Jesus diz, aquele que me ama me segue, e aquele que me segue eu me manifestarei a ele. Ele irá se manifestar a você. Ame-o e siga-o e guarde os seus mandamentos. Ele vai se manifestar a você a cada dia. Não sinta inveja, ira daquelas pessoas que você olha e vê que estão mais próximos, estão buscando mais a Deus, ok? Porque Deus está próximo de todos nós. A diferença é aquele que busca mais a presença do Senhor, amém? Então ele caiu e o Senhor foi ter com ele, porque descaiu o seu semblante. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Meu irmão, meu amigo, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Serás aceito. Deus falou isso para Caim. Deus fala isso para você. Se procederes bem, serás aceito. Glória a Jesus. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se procederes bem, vai bem. Se continuares com esse sentimento ruim, o mal está à tua porta. Meu irmão, o inimigo só quer isso para poder entrar na tua vida e agir através das tuas obras, das tuas mãos, das tuas palavras, das tuas ações. Porque se você tiver com o coração cheio de sentimentos ruins, o inimigo já está ali, vai estar ali e vai estar estimulando isso. E daqui a pouco ele está te usando para o mal. Então, busque ao Senhor, proceda bem, arrependa-se, volte-se ao Senhor. E Jesus mesmo disse, né? A antiga aliança dizia, quem matar será morto. Eu vos digo, se você não matarás, porém eu vos digo, se você odiar alguém, se você tiver sentimentos ruins por alguém, você já é um assassino. Por quê? Porque você já está com sentimentos ruins dentro de você. Daqui para o inimigo agir através da tua vida, seja por qualquer ação, pode ser um assassinato ou pode ser um assassinato de reputação. Alguém que você não gosta, você começa a... O simples olhar, aquele olhar que não é um olhar de amor. Isso, Jesus condena até isso, diz que você já está em pecado, porque o inimigo ele está lá dentro de ti, não é Deus que está dentro de ti. Vamos entender uma coisa, a nova aliança,
ela é o Espírito Santo de Deus em nós. A salvação, ela começa aqui nessa vida. Enquanto a gente está aqui respirando esse oxigênio, vivendo aqui, a salvação, ela começa aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. E a salvação, ela já está em nós. Ele confirma no nosso espírito. Se você está com sentimentos ruins, está guardando isso, o Espírito Santo não está em ti. Você já está morto, meu irmão. Você já está morto. É isso que Jesus quis dizer. Você já está não está com ele, e se você não está com ele, é o inimigo que faz morada, porque não existe meio termo, não existe purgatório, meu irmão. A Bíblia não fala em nenhum momento em purgatório, ela fala em dois caminhos, o caminho, a porta estreita e a porta larga. Jesus fala na porta estreita e na porta larga, e ele diz, faça tudo para que você possa entrar na porta estreita, no caminho estreito. Amém? Então, se procederes bem, é certo que serás aceito. Se tu procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? O Evangelho, as cartas de Paulo também fala, irai-vos, mas não pequeis. Meus irmãos, a ira, ela faz parte do nosso. Porque se alguém vai lá e te trata mal, te xinga, ou te bate na rua, ou faz coisas más contra você, é normal o nosso próprio sentimento de autodefesa. Nós estamos aqui ainda, nós podemos ficar irados, mas a palavra de Deus, irai-vos, mas não pequeis. E aqui em Gênesis fala, domina esse sentimento, ou seja, entrega ao Senhor, te ajoelha, ora ao Senhor e entrega, e não deixa de orar até esse sentimento sair de dentro de ti e liberares o perdão para quem quer que seja que tenha te feito algo mal. É esse tipo de fé que Jesus falou, lembra no nosso último vídeo, a fé que agrada a Deus? É esse tipo de fé que Jesus quer encontrar em nós. Não é aquela fé de pedir, receber. Ah, eu quero isso, toma. Me dá isso, eu quero. Preciso disso, toma. É uma fé que realmente leva à eternidade. É essa fé que nós precisamos ter. Coloca diante do Senhor, repreende. E a palavra de Deus diz, e se não se põe o sol sobre a vossa ira, você não vai passar de um dia para o outro com esse sentimento ruim por ninguém. Em nome de Jesus, meus irmãos. É o Espírito Santo de Deus. A nossa carne consegue? Não. Só quem consegue é o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus perceber que você está deixando de lado os teus sentimentos humanos, carnais, e está buscando ao Senhor, ele vem e faz morada em você. Eu já falei isso em outros vídeos. Nosso espírito humano está aqui embaixo. Ó. Nossa, tadinho de nós. Maldição do pecado no Éden. Mas nós vamos buscando ao Senhor. O Espírito Santo de Deus é excelso, ele está aqui em cima. Mas nós vamos buscando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor, clamando, controlando, fazendo. E o Senhor vem e faz morada em nós. Aí sim, nós temos toda a condição de perdoar aquele que nos faz mal. Eu dou todos os dias glória a Jesus por todos os livramentos que o Senhor me dá. E que assim seja, meu Senhor, em nome de Jesus. Mas nós, Igreja de Cristo, estamos aqui para liberar perdão, para declarar que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Muitas coisas Ele fez já na minha vida. Eu dou tanta graças a Deus pelas décadas de vida que eu tenho. Sabia? Algumas pessoas acham que por causa eu fico, mas a minha idade, não sou mais tão jovem. Mas eu dou graças a Deus, porque todos esses anos eu tive tanta experiência com o Senhor. Eu não queria mudar nada, nada, nada. Porque o Senhor, Ele me fez revelações maravilhosas. Quantas vezes, meus irmãos, eu entreguei ao Senhor e o Senhor agiu. A palavra de Deus diz, minha vingança eu retribuirei. Deus faz a obra, Deus converte os corações. Quantas pessoas que muitas vezes tinham alguma má vontade em relação a mim, o Senhor me deu a oportunidade de fazer o bem a elas e isso se converteu em amor, em amizade. Então, assim, Deus é maravilhoso, confie nele, tenha plena convicção de que você tá nas mãos certas, de que você realmente está seguindo o que ele deixou determinado, que é o que está na palavra do Senhor.
Amém? Então, let's go. Então, disse a Caim a Abel. Então, ele, mesmo com a orientação de Deus, ele foi a Abel, seu irmão, e disse, vamos ao campo. Então, mesmo Deus alertando ele de que ele, se ele continuasse com aqueles sentimentos, ele iria acabar praticando o mal, ele não atentou para o conselho de Deus. Essa palavra hoje, para você, é um conselho de Deus. Atente à palavra do Senhor hoje. Hoje obedeça ao Senhor, hoje se arrependa e entregue ao Senhor. Ele tem um grande sinal na tua vida, eu creio. Mas não esqueça, porque o clamor é esse, aqueles que vão lembrar, que vão testemunhar, que vão glorificar e vão mudar os seus caminhos. Esses receberão grandes sinais do Senhor, em nome de Jesus. Então ele foi ao campo, chamou o irmão ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E ainda, na verdade, ele procedeu dessa maneira o tempo todo, porque ele não cria realmente em Deus. Ele realmente, se calhar, essa voz que ele ouvia ele até podia pensar que era da mente dele, sei lá. Ele podia pensar, não é Deus, não. Né? Então, quantas pessoas às vezes recebem um toque de Deus? Eu digo assim, na vida do cristão convertido, qualquer coisa é um sinal de Deus na nossa vida. Não existe acaso, e assim é. Às vezes, e na vida das pessoas que não são, pode estar acontecendo coisas grandes, elas pensam, não, é o acaso. Não é nada, não. É o acaso. Não existe Deus, não há Deus. Então, na verdade, Caim, ele se calhar nem acreditava em Deus, apesar de ouvi-lo, porque a palavra de Deus diz que Deus tratava com ele. Ele achava que não era. Devia achar que era coisa da mente dele. Era alguma voz, sei lá, dos ventos, né? E algum amigo imaginário, né? Como tem pessoas que têm, né? Mas era Deus falando com ele. Tanto que ele não acreditava, que ele até achou que podia mentir para Deus. Eu não sei, como se Deus não soubesse de todas as coisas. Qual é a posição que você está colocando Deus na sua vida, meu irmão? Ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo, ele contempla tudo, ele vê tudo, ele esquadrinha teu coração. Então, não haja como Caim, ele é Deus maravilhoso. Não sei, eu não sou guia do meu irmão para que eu saiba onde ele está. Então, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra. Este foi o primeiro assassinato, foi a primeira obra horrível de desprezo à vida, de assassinato. És agora, pois, maldito por sobre a terra. Maldito por sobre a terra. E quem conhece a palavra de Deus, entende que muitas pessoas são descendentes de Caim. Nós sabemos que há os descendentes de Caim e que estão debaixo dessa maldição, e isso é verdade. É uma maldição inquebrável? Não, Jesus veio para quebrar toda a maldição. Jesus pode, se você for descendente de Caim, que ninguém aqui sabe quem é, quem não é, uma coisa toda a gente já sabe. Através de uma pesquisa chamada EVA, você pode procurar no Google, nós sabemos que todos nós, através da pesquisa, sabemos que todos nós somos originários de uma mesma mulher e que viveu naquela área onde era o Jardim do Éden, que a Bíblia diz. A Bíblia, ela só se confirma, meus irmãos, ela só se confirma. Por quê? Vou entrar um pouquinho em ciência, porque eu também sou, não é? Então eu tenho que entrar um pouquinho na ciência. A mitocôndria, que é um elemento, uma organela dentro da célula, ela é herdada somente da mulher. A célula do zigoto, ela é a mitocôndria do gameta feminino. O gameta masculino não leva mitocôndria. Então, a mitocôndria, ela é herdada
somente pela mulher. Por isso foi possível identificar a herança genética de todas as pessoas, entendendo, direcionada à mulher. Então, onde é que eu estava que eu me perdi aqui? Existe o descendente de Caim, mas Jesus, ele lava qualquer maldição. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se Cristo não vos libertar e você for herdeiro, se você for da raiz de Caim, você está numa maldição. E você está numa maldição terrível, porque Deus o amaldiçoou e amaldiçoou Caim e amaldiçoou a sua descendência. Então, tenha esse entendimento do bem e do mal, meu amigo. Isso não é palestra, isso não é falácia. Isso é a palavra de Deus a nós. Isso é alerta do Senhor a nós. E quando você for a Cristo, vá a Cristo de todo o seu coração, entregando tudo, porque se você não entregar tudo, o inimigo vai entrar por onde você não entregar. Leve a sério as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são sérias. Cuja boca se abriu, e agora a voz do sangue do teu irmão clama na terra, és agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Se você é fugitivo e errante pela terra, nada frutifica na tua vida, tudo que tu fazes dá mal, vai mal, e por isso você se tornou um criminoso, um bandido, uma pessoa do mal. Em nome de Jesus, Jesus pode te lavar, se hoje tu te arrependeres dos teus maus caminhos. Em nome de Jesus, o Senhor quebra toda maldição contra ti, se hoje tu entregares e te converteres a Ele de todo o teu coração. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, meu irmão, meu amigo. Seja para a glória do Senhor as nossas vidas, Ele assim merece. Não sabemos quanto tempo temos, o Senhor é quem sabe. Também pensamos por que aconteceu aquele mal, um homem agradável a Deus, que era Abel, que dedicava o melhor ao Senhor, perdendo a vida nas mãos de um criminoso. Meus irmãos, isso acontece todos os dias. Todos os dias, pessoas do bem acabam tendo a vida ceifada nas mãos de pessoas do mal. Isso pode acontecer porque nós vivemos numa terra que foi amaldiçoada. Contudo, até na morte, o Senhor, nós somos vitoriosos, porque nós deixamos essa terra, nessa terra de luta, para estar com o Senhor eternamente. Então, mesmo se chegar um momento em que nós precisamos entregar a nossa vida, ou se o Senhor permitir, porque tudo acontece na vida do cristão, segundo a vontade da permissão do Senhor, nada acontece sem a permissão do Senhor. Ele continua sentado no trono, meus irmãos. É Ele que continua sentado no trono e nós estamos esperando a vinda maravilhosa do nosso Senhor. E enquanto Ele não vem, nós que morremos em Cristo, estamos herdeiros da glória do Senhor. Em nome de Jesus, volte seus caminhos ao Senhor, entregue o mal em nome de Jesus. Desde os sentimentos, você tem que mudar o seu sentimento. Entregue ao Senhor e viva para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Vamos orar? Oh Senhor, maravilhoso Deus, que mensagem forte, que palavra poderosa e santa. Em nome de Jesus, Pai, eu quero agora orar por esse irmão que nesse instante, por esse amigo que nesse instante se arrepende do mal, que tem a escama dos seus olhos tiradas através da Tua palavra, que vai entre a alma e o espírito e faz morada e liberta e sara e glorifica o Seu nome. Pai, esse meu amigo, que ele possa hoje receber graça do Senhor,
que ele possa hoje, se ele está envolto no mal e em situações de risco de vida, que ele possa hoje receber um sinal maravilhoso do Senhor, se ele realmente estiver arrependido na sua presença, Pai, e viva para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, também quero interceder por todas as famílias que perderam entes queridos através dessa violência horrível que existe no mundo, guerras, perseguições. Em nome de Jesus, tragédia por negligência. Pai, em nome de Jesus, entra como um bálsamo poderoso na vida desse meu amigo, desse meu irmão. Em o nome de Jesus. Amém. Bom final de semana, na paz do Senhor Jesus.